Para a gente fazer um bom arroz, precisa de 3 coisas que são fundamentais. Primeiro, conhecer o tipo de grão que você está trabalhando. Segundo, a proporção de água em relação à quantidade de grãos. E terceiro, o arroz precisa descansar. Todo arroz precisa de um pouco de descanso. Bom, eu trouxe aqui 3 tipos de arroz diferentes que trabalham de maneiras completamente diferentes, né? Primeiro, o arroz branco comum. A classificação de arroz geralmente é grão largo, né, o grão comprido ou o grão curto. A gente se classifica assim, né? Tem mais de 8.000 tipos de arroz. Então a gente tem esse grão mais largo, que é o arroz branco, que é o mais comum da gente encontrar. A gente tem esse outro aqui, que é o bomba. Ele parece muito com o arroz que a gente conhece para fazer o risoto, né? E a gente tem esse outro arroz integral aqui, o yamani, que é um tipo de arroz distinto, o arroz integral. Aqui nesse arroz branco mais largo, a única preocupação que a gente vai ter é a quantidade de água em relação ao grão. Então 2 xícaras de água, ou de líquido, ou de fundo, de vegetais, para uma quantidade de grãos. Esse arroz aqui é o arroz bomba, ele é próprio para paella, né? Qual é a característica fundamental dele? Ele é um grão curto, arredondado, e ele absorve muito sabor. Então eu vou fazer um caldo muito potente de sabor, bastante especiaria para ela poder absorver todo essa gama de sabores que a gente vai colocar na panela, ok? E o arroz integral, a única preocupação que a gente tem que ter também é a quantidade de água em relação ao grãos. Aqui a gente vai usar um pouco mais de água ou de líquido para poder cozinhar ele. Se você for fazer um risoto, por exemplo, o importante é você saber o tipo de arroz. Eu trabalho com 3 tipos de arroz diferentes: arbóreo, carnaroli ou vialone nano. Esses 3 tipos, qual a característica principal deles? Ter bastante amido. Então, à medida que você vai mexendo a panela, vai mexendo o arroz na panela, ele vai soltando o amido, que é bem característico daquele aglutinado que deixa depois. Característica tanto do arroz para o risoto quanto para o bomba é que eles vão ser, o grão deles é bem irregular e ele vai absorver bastante sabor. Então tenha caldos potentes, tanto para o arroz que você vai fazer para o risoto, quanto para esse bomba aqui.